Olá, tudo bem? Então vamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist de comércio exterior. Então a gente está falando sobre a formação e o papel dos blocos econômicos. Então o segundo bloco econômico de interesse na economia mundial é o NAFTA, que envolve os Estados Unidos, o Canadá e o México. Então se você perceber, basicamente o NAFTA ele é a união dos países da chamada América do Norte. Só que a gente sabe, notadamente, que o México não tem o mesmo padrão de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, notavelmente, têm um padrão de desenvolvimento muito à frente do México. Tanto é que toda aquela polêmica da construção do muro que separa o México dos Estados Unidos, de modo a impedir que mexicanos e pessoas de vários países do mundo acabem por entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Então você vê toda essa polêmica, é brasileiro, é mexicano, é gente de todo lugar do mundo querendo atravessar a fronteira para poder viver ilegalmente nos Estados Unidos. E, ultimamente, os Estados Unidos têm tido a política de forte repressão a imigrantes ilegais no seu país. Então você vê que o México, de modo geral, não é nem um país participante do bloco, ele é mais um coadjuvante, no sentido de fornecer, às vezes, mão de obra barata, fornecer matérias-primas baratas e, às vezes, comprar produto industrializado dos Estados Unidos. Ou seja, exportador de commodities e importador de tecnologia. Só para a gente parar para pensar, a ideia básica de um bloco econômico é a circulação de pessoas. Algo que, notadamente, você já não vê no NAFTA. Você nunca vai encontrar uma área de livre circulação de pessoas com o NAFTA. Por uma questão básica. Os Estados Unidos não quer mexicano no seu país. Tá bom? Então, o NAFTA, de modo geral, ele não tem necessariamente a ideia de uma integração da região. E sim, talvez, uma proteção para que outros países cheguem a fazer algum tipo de negócio. Tudo bem? Um outro país para a gente estudar é a União Europeia, que foi o primeiro bloco econômico a ser fundado logo após a Segunda Guerra Mundial, em virtude dos países estarem em reconstrução. Então aqui você tem que parar para pensar dois fatores importantes. Primeiro deles, a Segunda Guerra Mundial, ocorreu na Europa. Então lá foi, digamos assim, o palco das operações. As operações aconteceram lá. Então você vê que os países estavam destruídos. E além disso, com a Segunda Guerra Mundial, houve uma intensa modificação dos mapas. Então os mapas, os países perderam territórios, outros países ganharam territórios. Então você tem um problema, que além de você ter um país fragilizado, em virtude da destruição da guerra, você agora pode não ter necessariamente as riquezas que você tinha. Então determinadas áreas ricas em minério, ricas em determinada matéria-prima, já não são mais integrantes do seu país. Pertence agora a outro país. Por quê? Porque foi feita uma nova divisão da Europa. Então você vê que tudo isso aí foi um processo muito complicado e talvez até facilitador. Porque, por incrível que pareça, como todos os países estavam numa situação ruim, todos eles se uniram com mais força perante quem? Perante a grande pressão que estava se formando em virtude do imperialismo capitalista representado pelos Estados Unidos e o movimento socialista representado pela União Soviética. Então, os Estados Unidos apoiaram fortemente aqueles países que se alinharam à ideologia capitalista, assim como a União Soviética ajudou de forma significativa aqueles países que, porventura, alinharam-se à política socialista. E, nesse contexto, a Europa praticamente ficou dividida nessas duas ideologias, capitalista e socialista. Então, a Europa mais oriental, notadamente socialista, até mesmo para a posição geográfica, e a Europa ocidental, notadamente capitalista. Então você vê que, na atualidade, os países que formam o bloco, né, atingiram o último nível da União Europeia com a implantação da moeda única, chamada euro. É uma moeda reconhecida a nível mundial, uma moeda forte, uma moeda com boa aceitação no mercado, e que todos os países circulam essa moeda. O poder do bloco encontra-se centrado em grande capacidade financeira, tecnológica, comercial de países como França, Alemanha e até 2019, mais ou menos 2020, o Reino Unido. Então você para pensar, né? A Alemanha, que foi um dos principais países destruídos com a guerra, hoje é uma potência mundial.
No que se refere ao Reino Unido, até 2020, por quê? Porque em 2020 o Reino Unido deu início ao processo que ficou conhecido como Brexit. Então, o Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da zona do euro. Então você vê que ainda há muitas questões ainda sendo acertadas, debatidas, porque afinal de contas a ideia base do bloco econômico é a liberdade de tráfego de mercadorias, serviços e pessoas. Então você vê que agora o tráfego dessas pessoas ele está limitado, porque o país não faz mais parte do bloco econômico. O Brexit consolidou a saída dos Estados do Reino Unido, Reino Unido, da União Europeia. Então, isso daí houve uma série de mudanças com relação a essa política do Reino Unido em relação à União Europeia. Ainda estão se ajustando muitas coisas, muitas questões, mas com o tempo vai se consolidar novamente o bloco econômico em si. Então é possível falar que também, dentro da ideia da União Europeia, existem alguns países que notadamente não possuem economias fortes, né? É popularmente conhecido como pigs. Pigs em inglês é porcos. Então a gente vê Portugal, Espanha, Grécia, são países com baixo desenvolvimento econômico, que embora estejam na Europa, embora estejam na União Europeia, ainda assim são considerados países muito pequenos, expressivamente, em relação à França, à Alemanha, mas mesmo assim estão lá na zona do euro. Importante nesse bloco, né, de suma importância, compreender o papel desses blocos dentro da dinâmica do comércio exterior. O que a gente fala, apesar dos problemas, é igual eu citei aqui, os PIGs na União Europeia, assim como o México lá no NAFTA, você vai ver que mesmo assim os blocos servem para fortalecer o comércio dessas regiões. Porque se não tivesse esses blocos, provavelmente as negociações isoladas seriam um problema a mais para esses países. Porque afinal de contas, naturalmente, você não quer vender por esse preço, eu vou perguntar para o país do lado. De repente o país do lado quer vender. Olha aí o problema que ia ser. A concorrência desleal entre os países. Então, a ideia do bloco é justamente evitar esse tipo de movimento de negociações isoladas que fatalmente prejudicaria a toda a região. Principalmente no caso das commodities, que são produtos de baixo valor agregado. Então, qualquer dúvida, manda um comentário. Lembrando que tem muita coisa para estudar sobre esses blocos, mas passa um pouco da ideia de comércio exterior e entra mais na ideia de história. A nossa disciplina não é história, então a gente não vai ficar falando aqui dos momentos, até tal época foi isso, foi isso, foi isso, porque não necessariamente é comércio exterior. Seria mais, digamos, história. Mas mesmo assim, quiser comentar, quiser curtir, quiser perguntar, um vídeo adicional, a gente procura sim colocar aqui. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.